Vamos lá, boa tarde! Gente, esses 2 dias o vídeo foi essa hora. Esse vídeo não vai sair todo aqui. Vou logo dizendo no começo, vai lá pro YouTube. Esses 2 dias o vídeo foi tarde, porque ontem eu disse que eu tava presente na reunião. Quero ser catequista. Até lá no catequese, na reunião, o que é ser catequista? O que te chamou? Eu fiquei assim, porque na verdade, primeiro eu comecei, como eu já disse aqui em alguns vídeos, eu comecei a enxergar Cristo através do rosário. Precisou 40 dias. Gente, conversão leva anos, viu? Um padre falou uma vez que teve uma pessoa que levou 32 anos, foi 22 anos. Não é um dos dois, eu não estou confirmando qual foi. Eu disse, então vai levar ano. Aí eu fui aprendendo, vendo as palavras de Deus e o que é um cristão. Porque assim, ó, catequista. Lá, claro, quando eu falei porque a reunião era sobre isso aí mesmo, não ia argumentar isso aí. Aí, o catequista pra mim, eu ainda não sei, como eu disse, qual é a minha função. Até porque eu quero ser catequista, eu falei, né? Mas quem sabe mesmo é Deus. Porque é a primeira vez. Jesus, ele era o quê? Ele era cheio de sabedoria. Cheio de sabedoria. Pelas fotos dele, quando eu vejo nas fotos de como Jesus não devia ser lindo e como devia ter um coração mais lindo ainda, porque fazia aquele tanto de coisa e amava os pecadores, sentava junto com os pecadores e tudo. Ele nem estava acima, nem estava abaixo, ele estava na verdade. Não quer dizer que ele sentava com os pecadores e fazia. Isso também é o nós. Não é que nós vê uma pessoa fazendo mal feito, a gente respeita e fala que está errado, se perguntar, porque a gente não pode dizer, não, tá certo. Se na Bíblia diz que é errado. Mas também a gente não pode falar e nem vai fazer, né? Se alguém mandar fazer, você diz, não vou fazer porque isso aqui não agrada a Deus. Só que a igreja, aí Cristo, porque ele enviou primeiro os profetas, depois o discípulo, primeiro o profeta, teve discípulo, teve muita coisa, ele enviou primeiro, né? Para depois, Deus enviou primeiro, para depois vir Jesus. Tudo que eles falaram na leitura, depois aconteceu. Jesus veio mesmo, o filho dele veio. Aí, só que a igreja é muito importante, só que a igreja é a cabeça de Cristo. Tem coisa na igreja que a gente tem que seguir, né? Que a igreja é a cabeça de Cristo, então faz o que Cristo fala. Aí tem ministro, por isso que eu disse que eu não sei, eu quero ser catequista. Tem ministro, então eu perguntei, eu sabia que ministro, porque eu já fui e falou, só que na hora tapou. Que ministro era quem já comulgava e podia dar o corpo de Cristo a uma pessoa. Aí é ministro. E eu perguntei o que é ministro. Mas eu já sabia que uma pessoa me falou, eu vi ela falando. Tem pouco tempo, como eu disse, né? Que eu sei que eu entrei para ser cristão. Tem ministro, para o principal da igreja é o sacerdote, né? Que é ele que eleva o corpo de Cristo e diz esse. O principal é ele. Porque é ele que te perdoa. Que Jesus disse, a quem você se perdoar, será perdoado. E tem catequista, tem quem lê a leitura, tudo que faz parte lá da frente da igreja, lá no altar da igreja, tem uma função. Aí eu não vou dizer que eu não quero ser catequista, não quero ter esse nome, porque seria um orgulho meu, porque existe esse nome. Mas no meu haver, eu olhando assim, ele explicando, e eu não argumentei, porque eu não quero ser catequista, eu não ia dizer lá. E nem vou dizer que eu não quero. Mas eu disse, menina, Jesus, ele nem estava em cima, nem estava embaixo, ele era humilde. Então teve lá a figura, que era por dizer a humildade. Eu falei que ele se humilhou. Mas ele se humilhou mesmo quando foi para a cruz. Que em terra ele dizia, se é tu o filho do Messias, sai daí. Ele dizia que ele era, mas não se orgulhava. E nem... Quando dizia, pula daí, que os anjos, quando disse na Bíblia, vem te salvar. E ele não, ele disse, nem só de pão vive o homem. Aí, esse dia, como eu disse, estava na reunião para ser catequista. Que eu quero ser. Ainda estou aprendendo, me converter, para mim, passar para as pessoas. Porque Jesus, ele diz assim, ó, falar e mostre sua fé, praticar, porque você assim, você tem que dizer que é católico, e eu também sempre levo isso, gente.
que para ser, todos nós podemos ser catequista. Mas não é o nome, como eu disse, o nome a gente tem que respeitar, porque existe catequista, por causa da igreja mesmo diz que tem esse nome. Não vou dizer que eu não quero ser. Mas nós é para ver o exemplo de Cristo. Todos nós somos cristãos, todos nós somos catequistas. Eu que vou lá ensinar, e eles também. Sabe por quê? Por causa que, como eu disse, a comparação, né? Jesus nem estava, ele estava no meio de todos. A humildade dele. Que ele diz assim, aí, fazei o homem semelhante a mim. Semelhante a ele. Se é o homem, a mulher também, né? Semelhante a ele. Então, todos é para ser semelhante a ele. Não vem dizer para você não ser todos. Quando você não quer semelhante a ele, não tá, é por causa do pecado. Aí você tem que ver. Repara como é fácil. Se eu não tô, exemplo, hoje o que eu fiz de que não pode, ver o que é que não pode fazer. Aí fiz isso. Então, eu não tô semelhante a Deus. Não tô semelhante a Jesus. Que eu fiz isso. Com o tempo você vai melhorando. Vai caindo nos pecados, porque você cai. Às vezes sem perceber, você cai em um. Aí, e ainda, ele diz assim, eu li uma passagem na Bíblia que diz assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Já o mal, eu faço. Quando isso acontece, o pecado é porque o pecado está na sua carne. Um exemplo, você sabe que é pecado falar da vida dos outros, mas quando você senta com uma pessoa, você sempre fala porque para nos agradar aquela pessoa. O pecado está na sua carne. Está na minha carne. Quando eu sento com alguém que vou falar da vida de alguém, o pecado está na minha carne. Quando eu lembro que é pecado, às vezes também eu esqueço, como eu disse, leva muito tempo. Todos nós, né? Leva muito tempo. Porque até ontem, no catecismo da igreja, eu lia. Jesus quer que nós seja santo. Então, aí, não, santo nós não vamos ser. Os outros santos era tudo gente. Teve um santo aí, que outro santo, que se eu não me engano foi 22 anos, para eles se converter e virar santo mesmo. Agora, você só vira santo como? Quando você lê a palavra de Deus. Porque se você ler direto a lei, você não vai esquecer. Agora, se você não ler e você não colocar em prática, você não vai virar santo. Porque Jesus era esse. Ele era essa imagem. Ele observava, ele rezava, ele fazia o quê? Muitas das coisas. E porque eles não aceitavam Jesus? Por causa que ele sabia que ele tinha vindo de uma casinha que era da Galiléia ou Jerusalém, uma coisa assim. Esse nome não decora muito. Sei que ele era filho de um carpinteiro e de Maria. Ele sabia que era dali, que Jesus tinha vindo. E ele esperava que nosso Deus, nosso Jesus viesse, que Deus mandasse. Não era nem carne, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí eles não aceitavam, eles queriam adoração, eles queriam... Ainda ontem eu já tinha lido essa passagem de Daniel. Mas um padre mandou abrir a Bíblia e eu disse, já li essa passagem. Daniel só adorava Deus. Ele adorava de manhã, de tarde e à noite. Só que fizeram lá proibiram a adoração que queria, eles tinham inveja de Daniel, uns povos lá. Ficaram na cabeça do juiz, do um homem poderoso. E ele proibiu os 3 dias. Só que Daniel não deixou. Esses 3 dias, Daniel disse, não, se ele fosse eu dizia, não, só os 3 dias não, ele adorava direto. Se todo dia ele adorava por causa... E é Deus o dono de nós. Ele é o criador, nós somos uma criatura. Aí ele que foi, aí eles foram lá falar a ele, ao comandante, ao juiz, ao grandão, né? Eu não sei se é o rei, quer dizer, ao rei, que ele não adorava nem o rei e nem a Deus, porque ele tinha desobedecido ao rei. Aí... foi lá, mandou prender Daniel. Botaram na boca do leão. Só que Daniel chamou o anjo, o Senhor enviou o anjo do Senhor e salvou Daniel. E o rei nessa noite não conseguiu comer, ficou com o coração, né? Porque ele gostava de Daniel, mas era por causa, eu já tinha entendido essa parte. Entendi que ele gostava. Era igual em João, João dizia que um homem quando morava junto com estava em adultério. Eu já li esse evangelho, deixa eu terminar de Daniel. Mas só que eles botaram na cabeça que ele não adorava Daniel por causa que não adorava o rei, por causa que o rei continuou, não deixou de não adorar Deus. Que era proibido, isso era para adorar o rei. De manhãzinha ele foi lá, chamou Daniel, aquela voz porque você vê que até Judas se arrependeu, mandou Jesus correr, não foi? Quando ele beijou. Aí ele disse assim,
Daniel disse que estava lá. Ele pegou e disse assim, mandou trazer os que tinham botado entre os filhos, as mulheres, e botou na boca do leão. O leão comeu. E a partir daí, ele disse que ele só adorava o Deus Daniel e todo mundo era para adorar o Deus de Daniel. Bem assim foi João, como eu disse, né? João teve um evangelho que a mulher pediu a cabeça dele. Por causa que ele dizia que ele estava em adultério. Ele estava com a mulher, era de um parente dele, era uma coisa assim. Aí João fez o quê? Ele fez o quê? Na presença do mundo todo, um rei para não desobedecer e não ficar feio, trouxe a cabeça de João Batista. Então, não sei se deu vender. Esses 2 dias era para ser isso. Era para dizer, viu, gente? Nós somos todos catequistas. Catequista, o nome catequista, como eu disse, tem sim, tem ministro, tem catequista, mas todos nós somos catequizantes, somos cristãos. Tá ok? E eu tô aí pra ser uma catequista. Não sei se é catequista. Não sei. Vamos vendo aí, né?